Olá, meus irmãos. Tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar. E hoje, trazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O nosso estudo hoje é do capítulo 31, com o título Coisas Mínimas. Mas antes da gente iniciar, eu venho mais uma vez pedir a vocês para deixar o seu like. Deixe o seu like, o seu like é importantíssimo para o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Acione o sino de notificações para receber o nosso material toda vez que nós nos encontrarmos aqui. E compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você conhece, que você gosta e entende que esse trabalho vai levar algum tipo de bem para elas. Fazendo isso, já vai estar ajudando o nosso trabalho que é meu e de vocês todos. Tá bom, gente? Vamos lá dar início à leitura e os comentários da nossa lição de hoje. Capítulo 31, Coisas Mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindível ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Não é? Então, aqui, nesses dois primeiros parágrafos, ele está nos colocando que muita gente não conhece, não dá importância, não é? Para as mínimas coisas que a gente tem que executar na nossa vida. Vale lembrar que é das pequeninas coisas que nós vamos adquirindo conhecimento, vamos somando a conhecimento, né, acumulando, e é através delas que nós conseguimos fazer mais à frente coisas grandiosas na nossa vida. Mas muita gente mira, vamos dizer assim, ficam só observando aqueles grandes feitos e acham que tem condição de fazer aquilo e querem fazer aquilo. Mas esquecem-se que é necessário começar de baixo para cima, né? Construir um alicerce do conhecimento para poder chegar aos grandes feitos. A gente nunca tem essa capacidade de chegar e fazer uma coisa grande, porque não temos esse conhecimento, não temos condição nenhuma. Cita aqui com relação a um sábio, né? Nós que gostamos tanto dos sábios, o cara é um sábio, a pessoa não é sábia, conhece bastante. Está falando aqui que um grande sábio não pode se esquecer que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Se ele não aprender com as letrinhas do alfabeto, ele não vai poder passar toda a sabedoria que ele já conquistou em outras reencarnações, em outras vidas. Ele não vai ter condição. Então ele tem que conhecer. Mesmo que ele tenha todo esse conhecimento, ele vai ter que estudar isso. Vai ter que conhecer as letrinhas do alfabeto.
E com isso, gente, nós vamos desenvolvendo no nosso ser uma coisa muito importante, que é a humildade. Vamos tirando de dentro da gente o orgulho, que é a chaga da humanidade, né? Então é importantíssimo a gente nos preocupar, valorizar as mínimas coisas na nossa vida, né? Aí ele segue falando: além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades delas não foram devidamente consideradas e compreendidas. Não é assim? Então, se a gente não conhecer as mínimas coisas que nós necessitamos para empreender, executar uma obra, a gente não consegue. Não vai sair direito, vai sair tudo errado. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. E isso é uma verdade, né? A gente está sempre empolgado pelas coisas fascinantes, as situações grandes que nos traz evidência, né? Que nos coloca lá em cima, para todo mundo ver que nós somos o tal. É assim que a gente gosta de agir. Isso é o nosso orgulho, que precisa ser aparado, lapidado. É a mensagem essa lição está trazendo essa mensagem. A gente lapide o nosso orgulho, que nós ainda somos muito orgulhosos. Nós queremos holofotes na nossa vida. Não é assim que acontece? Vocês não conhecem muita gente desse jeito. Vocês não são assim não, né? Mas vocês conhecem muita gente que age dessa forma. É verdade? Então nós estamos trazendo essa lição aqui do nosso querido irmão, que o Chico psicografou, para que a gente se alimente desses conhecimentos e comece a dar um norte na nossa vida. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Então, vai aqui um alerta. A gente que quer aparecer, é preciso que a gente tenha muito cuidado com as coisas que a gente quer colocar à mão, quer alcançar na nossa vida. Tem que ter muito cuidado. Está falando aqui que os espinhos se destacam. A gente vai encontrar dificuldades, né? Se não trabalharmos, não viermos lá do início, formando aquele alicerce que eu falei ainda agora, a gente vai encontrar muitos espinhos e muitas pedras no nosso caminho. Então, temos que ter atenção nisso aí, né? Está falando, destacar-se, quer dizer, alcançar, né, coisas grandes da vida, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Temos que trabalhar de cima para baixo. Não de baixo, não de baixo para cima, não de cima para baixo. Ficar lá de cima achando que é uma Europa, porque não é. Ninguém consegue chegar lá em cima sem conhecimento, sem estrutura. Não é verdade? Tem muita gente que fala que quer isso, quer aquilo, quer mais aquilo, mas não consegue nada. Por quê? Porque não trabalham, não estudam, não se estruturam. Aí ficam, passam a vida querendo e não conseguem alcançar nada. Por quê? Porque não alicerçou os seus objetivos, aquilo que quer conquistar na vida. Convém desse modo atender às coisas mínimas da senha que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Então a gente vê que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele procura colocar, tipo assim, filhos, vamos começar por baixo. Vamos pegar as coisinhas pequenas e vamos montando, pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho. Porque aí a gente consegue chegar lá no topo. Essa é a ideia, né? Esse parágrafo está falando isso. Convém desse modo atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou.
que está aí para todo mundo. Mas a gente não quer, né? Acha que aquilo ali não aparece, não coloca a gente em evidência. Aí se dá mal, né? Seguindo, a sintonia estará perturbada se faltou uma nota, né? Se faltar uma nota, a sintonia ela faz até mal ao ouvido da gente. Então tem que ser uma coisa perfeita. A gente tem que estar atento, tem que saber lidar com cada nota da sintonia. O poema é obscuro quando se omite um verso. Verdade. Fica sem sentido. As pessoas que gostam de poema, quando elas leem, elas percebem que está faltando alguma coisa. Então é preciso que a gente saiba, que a gente tenha noção da importância dos mínimos detalhes para que a gente chegue aonde a gente quer alcançar as coisas para nós, né? Finalizando aqui, estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, gente, fica aqui essa lição para a nossa reflexão de hoje, né? Que a gente possa ter essa noção, que não podemos levantar a mão em situações que ainda não temos competências, não temos conhecimento para lidar com elas. Que muitas das vezes elas não vão nos trazer felicidade, né? Vai nos trazer uma alegria assim momentânea, mas aquilo ali vai passar e a gente vai ficar triste em seguida, e podem até nos fazer muito mal. É necessário que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha competência para conquistar essas situações. E qualquer tipo de conquista na vida de cada um de nós exige trabalho, né? Começa pelas pequeninas coisas até chegar aonde a gente quer. Tá bom assim, gente? Nós vamos ficando por aqui. A qualquer momento estaremos de volta, né, com mais uma lição para a nossa reflexão. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de acionar o sino de notificação e de compartilhar os nossos vídeos, ok? Com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece, e entende que esse material vai levar para elas algum tipo de bem. Tá bom assim? Um grande abraço a todos e até uma próxima vez. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos.